Hora Extra está de volta e nessa edição conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre a controvérsia enfrentada pelo TST quanto à jornada de trabalho de 12 por 36. Doutor Rodrigo, o pagamento em dobro nos feriados, né? Quando a jornada 12 por 36 cai em dias feriados, também se estenderá aos domingos? Como é que ficará isso na prática? Não, me parece que não pode haver dúvida de que não é devida a remuneração em dobro aos domingos para quem trabalha na jornada no sistema 12 por 36. Por um motivo evidente. A cada 2 semanas, em uma delas, certamente, o trabalhador laborará aos domingos. Porque se ele trabalha dia sim, dia não, se nesta semana não trabalha nos domingos, é sinal de que na seguinte trabalhará. De tal forma que é íncito, é próprio dessa jornada o trabalho, que nem é tão eventual assim, né, aos domingos, compensado, pelo menos em tese, né, por esse descanso um pouco mais alargado. É diferente a interpretação que se confere, conforme o TST decidiu agora, sobre os feriados. O nosso TRT, como eu disse antes, tem uma súmula, a súmula 20, penso eu que em vias de cancelamento nesse aspecto, que determinava que, inclusive, o trabalho em feriados, na jornada 12 por 36, não era devido sobre ele a remuneração dobrada, justamente pelo mesmo raciocínio. E até porque, na legislação, a regulamentação do pagamento dos feriados segue ao pagamento do trabalho em dia de descanso semanal. Mas houve essa cisão de interpretação no TST, me parece até razoável, no sentido de que apenas o trabalho aos feriados será devido em dobro, mas não aos domingos, porque senão seria contraditório com a própria sistemática da jornada 12 por 36. A súmula 444 do TST não fala nada sobre o intervalo intrajornada durante o revezamento 12 por 36. Como é que está essa questão hoje nos tribunais? Bom, é porque o nome da jornada do sistema 12 por 36 pode gerar algum engano. 12 por 36 é a forma como nós nos referimos de forma mais direta ao fato de que se trabalham 12 horas consecutivas intermediadas por 36 de descanso. Essas 12 horas consecutivas podem passar a falsa impressão de que o sujeito não para momento algum durante o período. E não é assim. Como ele labora mais de 6 horas, nos termos da legislação é necessário que se conceda um intervalo de no mínimo 1, no máximo 2 horas. Então, normalmente se concede um intervalo, se tem entendido, que é devido ao intervalo de 1 hora. O que acontece na prática, a dificuldade que advém daí, é de que em muitas atividades, a que chama mais atenção de forma mais clara é de vigilância, a concessão desse intervalo torna um pouco mais dificultada a prestação de serviços, porque muitas vezes o vigilante trabalha sozinho. E evidentemente que a concessão do intervalo torna essa atividade inviabilizada, né? Em muitos casos, o que se tem feito, o que os empresários da área têm feito é, durante o momento de intervalo, providenciar alguém que substitua aquele empregado, mas isso acarreta um aumento de custos muito grande e, na prática, o que se tem visto paga-se a indenização desse intervalo não concedido. Em alguns casos, a empresa já paga antecipadamente. Antecipadamente, que eu digo, é independentemente de ação trabalhista. No contra-cheque do vigilante já tem lá o pagamento do intervalo intrajornada. Em outros, quando isso não é feito, aqui em Goiás é muito comum a ação trabalhista em que se postula justamente o pagamento do intervalo intrajornada para essas atividades. Quando a súmula 444 foi editada, nas entrevistas que foram dadas pelos empresários aqui em Goiás, reclamou-se muito desse aspecto. E eu não tiro a razão deles de pelo menos questionarem essa circunstância. Mas não por conta da súmula 444, que não cuida disso em ponto algum. Essa situação não foi alterada pela súmula 444. Mas, respondendo diretamente, é devido o intervalo intrajornada, que seja concedido o intervalo intrajornada. Infelizmente, o que se tem visto em muitos casos é que esse intervalo não é concedido e é pago, isso sim, o valor respectivo ao trabalhador, o que não resolve todos os problemas, porque esse intervalo tem uma função ligada à saúde, ligada ao descanso, e o mero pagamento em si não resolve todo o problema, inclusive do ponto de vista legal, porque essa empresa pode ser autuada pela fiscalização do trabalho por esse procedimento. E no caso de a empresa ser condenada pela Justiça do Trabalho, como ela deve pagar essa 1 hora não concedida? O intervalo? O intervalo de 1 hora com acréscimo
de 50%, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, salvo engano. Doutor Rodrigo, pode haver prorrogação da jornada na escala 12 por 36? Não, exceto, penso eu, que em situações muito excepcionais, né, de força maior, a resposta é negativa, porque a 12 por 36 já implica na compensação de jornada e o TST já tem súmula, inclusive pacificando a questão no sentido de que a prorrogação da jornada de trabalho nos regimes de compensação não é admissível, porque são incompatíveis as duas coisas, o regime de compensação com a prática habitual de horas extras. Em relação às atividades reconhecidamente insalubres, perigosas e penosas, pode haver 12 por 36 nessas atividades? Nas atividades penosas é impossível responder, porque até hoje, 25 anos depois da Constituição ter sido promulgada, ainda não foi regulamentada esse tipo de atividade. Mas toda a lógica indica que se a atividade é penosa, naturalmente não se admitirá a compensação nos termos da 12 por 36. No que diz respeito às atividades insalubres e perigosas, especialmente as insalubres, parece-me que também não vai se admitir essa prorrogação de jornada. O TST tem uma súmula 346 ou 49, que foi cancelada, súmula essa que admitia a compensação de jornada em atividade insalubre, independentemente da fiscalização do trabalho. Essa súmula foi cancelada de tal forma que só é possível entender hoje que no entendimento simulado pelo que no entendimento do TST, apenas será possível a compensação de jornada em atividade insalubre quando a fiscalização do trabalho assim admitir. Ou seja, não basta mais o acordo ou a convenção coletiva. O artigo 60 da CLT realmente caminha nesse sentido. De tal forma que na atividade insalubre parece que não será admitida a jornada 12 por 36. O início da súmula 444 também é indicativo disso, quando se estabelece que a jornada 12 por 36 é excepcional. No que diz respeito à atividade perigosa, a regulamentação é menos minuciosa do que na insalubre. Mas quer me parecer que a conclusão será a mesma, especialmente porque o TST deu esse indicativo ao estabelecer que a jornada 12 por 36 é excepcional, não pode ser adotada ordinariamente para qualquer atividade, né? Doutor Rodrigo, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora sobre a jornada 12 por 36 e as novas alterações do TST. Tá ok, Fabiola, muito obrigado, foi um prazer. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigado por sua atenção. Também você pode acompanhar outras notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana. No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Nova vara do trabalho é instalada na cidade de Goianésia, no centro-norte goiano. A unidade já nasce com movimentação processual de 3.500 processos por ano. Itumbiara, no sul de Goiás, também já conta com mais uma vara do trabalho. E a controvérsia enfrentada pelo TST sobre a jornada 12 por 36 é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Aguardamos você!